Boa noite a todos, meu nome é Cléber Nobre e sejam bem-vindos ao canal Segurança, Inteligência e Liderança. Hoje a nossa aula aí vai ser voltada aí para a parte de análise de risco patrimonial, tá? Então, quando nós falamos em risco patrimonial, isso é uma coisa que está no dia a dia da operação. Então não tem como um inspetor, um supervisor, um coordenador, ele não está envolvido com isso, até porque ele vai criar diretrizes para isso. E inclusive o vigilante líder mesmo, ele é o canal para isso, ele é a pessoa que tem que ser ouvida, porque ele está ali dia a dia, 24 horas ali, ele está ali. Então, ele vai te falar para você onde estão os pontos de vulnerabilidades, os riscos, o que pode ser melhorado. Realmente a pessoa tem uma visão diferenciada, entendeu? Às vezes a gente fica preso muito a esse estereótipo de eu sou formado, eu tenho isso, cara, não. O cara está ali todo dia, o vigilante está ali, o agente está ali todo dia, então ele conhece o risco, entendeu? Ele conhece o risco e ele vai te ajudar nesse caminho, nesse processo. Ele vai te mostrar os riscos e você com sua expertise. E aí vem uma parte importante, por quê? Porque você, com uma visão externa, você consegue melhorar. Porque você vai ter uma visão de fora, você consegue dar ideias. Que muitas vezes a pessoa está ali todo dia, só vê, sabe, tem esse risco aqui, é só colocar uma cerca, tem um buraco na cerca, é só colocar uma cerca. Pô, mas e se eu colocar um sensor de presença aqui, melhorar a iluminação, entendeu? Então, assim, são pontos que você vai pegar com olhar do dia a dia do segurança e trazer para o olhar mais clínico da operação, para você criar uma sinergia maior com o seu processo e, consequentemente, você dá uma análise de risco concreta para o seu cliente, de forma que ele tenha melhorias na prática, entendeu? No dia a dia ali você apresenta ótimas sugestões de melhoria no processo dele, que realmente ele vai levar para a diretoria dele, vai falar, não, tá aqui, é importante, tá bem embasado, tá? Então, o conteúdo de hoje, né, que é análise de risco patrimonial, ele é desenvolvido em 4 etapas, né? Então, a primeira é a identificação dos principais ativos, o reconhecimento dos riscos, a análise do risco e a avaliação dos riscos. Tá? Então, quando a gente fala em identificação dos principais ativos da organização, são pessoas, maquinário e dados. Fato. Pessoas, maquinário e dados. Tá? Por que a gente fala? O maior ativo de uma empresa são pessoas. Se você tiver numa empresa um sinistro, a pessoa morrer, dependendo da imagem que a empresa tem, isso vai cair na mídia, entendeu? Então vai gerar muito processo, milhões, né? Um exemplo aí, há uns anos atrás, no mercado lá no Rio Grande do Sul, segurança acabou agredindo lá uma pessoa que estava no mercado, a pessoa veio a óbito, gerou aí milhões aí de passivo aí, tá? Até onde eu acompanhei esse processo, estava em cerca de 1,5 milhão, o mercado já tinha oferecido, a advogada já queria mais, a advogada da família, então assim, pessoas, maquinário e dados, tá? Então a gente tem que preservar pessoas, maquinário e dados, porque por trás dessa empresa, desse cliente que eu vou fazer análise de risco, tem uma imagem, tem uma logomarca muito grande. Ela pode ser nacional, internacional. Então, assim, se é uma empresa multinacional aí que atua em diversos países aí, zona do euro, Estados Unidos, cara, é uma gigante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, o segundo, que é o reconhecimento dos riscos. O que tem de risco nesse local, nesse ambiente? É falha perimetral, falha de processos, pessoas, treinamento, capacitação, equipamentos. Então nós temos que avaliar tudo isso, né? E a análise de risco em si, que você vai ter que fazer ela de forma in loco,
eu sugiro fazer em loco, não adianta você pegar... Tem gente que pega, já viu quando vocês pegar análise de riscos passadas, e ele só pega que atualizar a data. Só que assim, normalmente a análise de risco ela é feita de um ano para o outro. Será que em 12 meses na indústria não mudou nada? Na empresa não mudou nada? Tá tudo do mesmo jeito? Não, pessoal. Por isso que eu falo, vai lá, chão de fábrica mesmo, aquele sapato de segurança, aquele colete refletivo, capacete, andar e interagir. Você vai ter que olhar, observar, e aquilo que eu falei no começo, o vigilante te dá diretrizes, o líder te dá diretrizes, tá? Então essa é a terceira fase. E a avaliação dos riscos, que é onde você vai quantificar os riscos, se ele é pequeno, médio ou grande, entendeu? Então você vai avaliar, você vai quantificar esses riscos, tá? E dessa forma, quando você identifica os riscos, a gente está identificando os riscos, então você vai ver na identificação do risco, o que é que você vai ver? A gente vai colocar em prática o quê? Ver o ativo que o cara tem, que o meu cliente tem. Então, assim, eu trabalho com equipamento eletrônico, notebook, celular, risco elevado. Eu tenho que ser criterioso. Como que é feito o transbordo disso? Ele tem furto de formiguinha, que é aqueles caras que pegam nas docas aí, montando as caixas para entrega, entendeu? Como que é a saída da empresa? Se tem um acompanhamento, uma escolta que leva até tal perímetro, desova deixa ele sair numa grande rodovia e depois essa escolta volta para fazer o acompanhamento. Tem tudo isso. Então, assim, é uma coisa muito complexa que você tem que fazer e sempre preservando que é o ativo do cliente. Essa é a análise de risco. Então, você tem que olhar, você vai ter que olhar literalmente como marginal, para ver as fragilidades, a vulnerabilidade e o que você pode fazer enquanto homem de segurança para melhorar esse ativo. E a preservação desse ativo, no caso, né? Então, você preservou, você viu que tem um risco aqui, vamos lá, perimetral, na sua visita lá, você está olhando perimetral, qual a sua sugestão? A empresa é muito grande, eu consigo colocar cabo microfônico, concertina, sensor de presença. Aí você vai ver a melhor tecnologia. A infra daqui chega até aqui, tem infra aqui perto. Quando nós falamos em infra, nós estamos falando em dados, né, e energia elétrica. Então a gente fala de infra, né? Então eu tenho energia elétrica próxima para me puxar para essa região aqui de uma forma fácil. Por que eu estou falando em infra, pessoal? Porque isso tudo ele pode baixar ou ele pode aumentar o seu projeto, sua análise de risco. E de repente, você fala, eu quero colocar aqui sensor de presença, eu quero colocar cabo fônico, tudo, mas dependendo da infra, de onde que ele parte, fica inviável. Aumenta muito o custo. Aumenta muito o custo. E aí o cara vai olhar lá e vai falar, isso aqui vai milhares e milhares de reais aqui, eu não vou conseguir desenvolver isso. Aí, é aquilo, por isso que é interessante você ir, porque você vê, de fato, se a estrutura é legal, se dá para fazer, o que você consegue melhorar, entendeu? De repente já tem uma estrutura lá, tem uma infra lá, de repente você consegue utilizar da infra dele, já diminui o impacto no custo dele, fala, não, tá aqui, ó, a parte elétrica chega até aqui e tal, daqui a gente consegue distribuir, entendeu? Então você consegue otimizar também esse recurso para o cliente, mas isso você só consegue ver em loco. Isso, pessoal, não tem uma fórmula mágica para você aprender. Isso aí no dia a dia, pessoal. No dia a dia, conversando com as pessoas, o pessoal que foi fazer manutenção, se observar.
É por isso que eu falo, o homem de segurança ele tem que ser muito curioso, mas aquela curiosidade boa. Ele tem que questionar, perguntar, oh, por que isso? Mas por que? E esse equipamento aqui faz o quê? Porque é isso que vai te formar. Você vai ter uma noção do que você tem na sua empresa. Entendeu? E você vai começar a conhecer, você vai falando com os técnicos no dia a dia, ele vai falar, ah, isso daqui é para você fazer jump, entendeu? A fibra ótica, ela tem ela consegue levar informação para um maior, um campo maior de, eu consigo colocar a câmera de CFTV no local uma distância maior do que se fosse levar com, com o cabo comum, entendeu? Então, assim, são tecnologias. E você aprende isso no dia a dia, conversando com as pessoas. Entendeu? De repente você tem lá, puxa vida, mas eu vou ter que colocar um switch a cada 150 metros para cabear. De repente você usa a fibra ótica, ela te dá um espaço maior aí para você buscar e colocar sua câmera. Vai te resolver o problema. Entendeu? E nisso você ganha o quê? Conhecimento e credibilidade com seu cliente. Tá? Então, até aí, pessoal, nós estamos falando do ativo, né, do seu cliente, as etapas que você tem que fazer, né? Agora, os reconhecimentos de risco. Então, assim, hoje nós temos o quê? Passamos recentemente pela pandemia, então nós tivemos um risco, vazou um vírus aí, que ele colocou o mundo num colapso global, tá? Então, assim, tem empresas de produtos químicos, esse produto químico ele é bem segregado, quem passa lá pode ter qualquer pessoa instalar? Não pode, então você tem que aumentar o risco, o grau de circulação de pessoas, você tem que diminuir, realmente certificar, entendeu? Os horários, limitar. Então, assim, são tudo coisas que você vai ver no seu dia a dia, que você vai usar essas informações, compilar elas e colocar na sua análise de risco, tá? Então, furtos e roubos tem uma constância, aí você vai pegar o perímetro todo, as suas imediações. Normalmente, quando a gente trabalha em polo industrial, a gente fica sabendo, né, que a gente tem aqueles grupos, e ó, fulano foi roubado ali, ciclano houve furto em tal empresa, e isso, essa informação chega. Condomínio, mesma coisa, ó, tentaram furtar condomínio tal, o pessoal tentou entrar em tal condomínio, o pessoal está tentando fazer quadrilha Pix aí em tal rua que leva para tal condomínio. Então, assim, você tem essas informações. Então, assim, você consegue mensurar como que tá, furtos, roubos nas regiões. E isso, ele te dá um norte para quê? Para você colocar aqui na sua análise de risco. Está aumentando a incidência. No passado nós tivemos, que você consegue, né, no gráfico da PM, lá você consegue buscar essas informações na região que você tiver, que fazendo análise de risco. Ele vai te dizer, ó, em 2022 nós tivemos aqui roubo, 200 ocorrências de roubo, 3 homicídios, 20 homicídios, então ele vai te dar essa informação, você vai mencionar, aí você vai falar, ó, aumentou, de 19, 20, 21, aumentou, aqui em 22 está lá em cima, ou diminuiu, então você consegue essas informações também em fontes oficiais para te ajudar aqui, aí você vai mostrar para ele, isso daí você vai colocar nos gráficos, normalmente são os primeiros gráficos da apresentação, que você vai fazer, mostrar ao seu cliente, a região que o seu cliente está, e o que ele de repente não vê no escritório dele. Ele ouve falar, mas ele não vê. Você está mostrando dados aqui. E muitas vezes a diretoria nem fica sabendo. Entendeu? Porque isso aí normalmente não chega no topo lá, fica aqui, a pessoa está preocupada lá em cima, tá? E aí também tem risco de incêndio, que aí você vai ver se temos processos, produtos químicos, inflamáveis, está bem separado. Isso é importante, pessoal. Por que eu falo isso aqui? Para mais a segurança patrimonial. Sim, segurança patrimonial.
Todas as empresas têm bombeiros. Tem muitas empresas que hoje elas têm brigadistas. E brigadista, pessoal, não estou desmerecendo brigadista de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Mas essa situação é a seguinte, uma coisa é você ter um bombeiro civil, que ele faz curso regularmente, a função dele é só aquela, combater incêndio, princípio de incêndio, ele se capacitou para aquilo ali e ele está focado com aquilo. Outra coisa é você pegar um brigadista. A pessoa, às vezes, muito brigadista, a empresa dá uma cesta, um cartão aí para ele, mensalmente, para ele ser brigadista. Porque muitas pessoas não querem ser brigadistas, entendeu? Aí eles fazem isso. Tem aqueles que querem, tem muitos que não. E aí eles ficam ali, mas ele está lá no setor dele, focado na operação dele. Ele não tem a vivência diária de prevenção a incêndios. Entendeu? Então, às vezes ele está passando ali, tem um produto químico ali, está inflamável ali, ele está preparado o quê? Porque normalmente quando você faz treinamento de brigada é o quê? Você leva o cara na escola, aí ele vai passar pela casa de fumaça, eles vão colocar fogo lá, simular o combate a incêndio, montar uma linha de combate a incêndio, vai ligar o hidrante lá, um vai apoiar o outro, vai ficar esguichando a água lá. Só que não deu ênfase o quê? Os produtos inflamáveis. Aí você tem papel, madeira, você tem componentes elétricos, eletrônicos, e às vezes você está num local lá, depósito, jogado um monte de produto lá, tem um curto, pega fogo, então não tem essa vivência. Só que o vigilante, ele roda a empresa toda. Ele anda tudo, ele faz ronda. E ele tem essa visão. Ele consegue te dar esse norte. E você, na sua análise de risco, você vai olhando as instalações, os locais, está organizado. Normalmente, uma empresa que zela pelo patrimônio dela, ativo dela, ela é muito bem organizada. E, assim, tem empresas que ela visa o que é lucro, meu. A realidade é essa, vamos falar, ficar pintando. Tem empresa que ela visa lucro, meu. Ela quer lucro, ela não quer nem saber processos, ela quer, morre. Então é isso, então no início daí, você sabe que tem uma falha de processo, então você tem que se resguardar. Quando você colocar aqui, nesse documento aqui que eu fiz, aqui, ó, senhor, tudo bem, senhor João? Tudo bem? Eu trouxe aqui, o senhor como gestor de segurança aqui, nós estamos aqui renovando a análise de risco aqui, do ano de 2023, tá? Tá aqui apresentando os pontos críticos aqui, nossas melhorias, tá? Eu vou deixar aí com o senhor apresenta para a sua diretoria, assim que eles validarem, o senhor me fala, tá? Ah, tá bom, vamos fazer uma apresentação? Opa, vamos fazer uma apresentação, me disponho a fazer uma apresentação para o senhor, tá? Inclusive, vou trazer o meu coordenador, meu gerente, entendeu? Pode ser online, até mais fácil também. Então, tudo isso, tá? E quando ele assinar que ele validou, você está resguardado, porque se o processo dele está falhando, pô, cara, mas aqui tem muita coisa, mas, seu João, infelizmente o processo aqui tem que melhorar. Eu não posso passar uma borracha em cima e fingir que está tudo certo, porque você está dando um tiro no seu pé, literalmente. Você está assumindo a responsabilidade para a sua empresa por falha de controle do processo do seu cliente. E na hora, se você fala, não, vou colocar aqui, vou tirar isso daqui, assim, só, experiência. Na hora que der o BO, meu, vocês eram especialistas, vocês tinham que falar para nós que nós tínhamos essa falha de segurança. Você falou? Não, falei. Então, você acabou abraçando a responsabilidade para sua empresa. E até você conseguir explicar, reverter isso, dá um trabalho. E assim, dependendo do dano, se for um dano milionário, juridicamente o cara vai trabalhar em cima do seu papel, do seu documento, porque você deu um documento para ele. Tá? Análise de risco que eu falo, por isso que eu estou falando, é muito importante para o inspetor, supervisor, o líder de segurança que está ali no dia a dia ajudar nesse processo,
entendeu? O coordenador, eles avaliarem isso, tá bom? E a sabotagem, né, pessoal? Também temos a sabotagem. Então tem a sabotagem industrial. Ah, claro, mas tem isso? Tem. Trabalhei em empresa que ela tinha um forno que o forno não poderia ser desligado. Esse forno não poderia ser desligado e porque ele tinha que manter uma temperatura. E quando ele era desligado, a temperatura caía muito e parava-se a produção. Só que não parava a produção por 10, 15 minutinhos, parava por horas. Só que essa parada por horas, o que acontece? Hoje, as empresas elas trabalham just in time. Ou seja, ela trabalha com produto aqui e demanda, é cronograma. Amanhã eu te entrego tantas peças e vou produzir tantas peças. Então você trabalha no ciclo, é um ciclo. E tinha um abençoado que todo domingo, acho que ele vinha, e esse forno ele tinha um botão de emergência. Ele aplicava emergência nesse botão desse forno, e o forno desligava. E aí, começava segunda-feira, o pessoal apertando, por que houve. Aí a sugestão que eu dei, na época, foi nós colocarmos uma câmera. Câmera é um sensor de presença no local. Porque a empresa ficava fechada no final de semana. Então esse forno funcionava operacionalmente com o produto passando nele, iniciava a produção domingo à noite. O cara aplicava, desligava ele à noite. Aí o cara ganhava tempo. E aí, sabe como que é? O cara ia morcegar, ficar descansando. Certamente o cara vinha de alguma festinha, ou fazia mesmo de... Isso é uma forma de sabotagem. É um crime que ele está fazendo. Tá? Então, essas são algumas etapas aí. Então, nós falamos das alterações de mercados, de roubo, incêndio, sabotagem, né? E a análise de risco mesmo, ela é a parte central. Então, assim, você vai ter que juntar todas essas informações, criar dados e você vai dar essa informação para o seu cliente. Tá? Então, tem um método Moser que baseia em probabilidade e avaliações. Então, você pode usar esse método ou simplesmente você levantar as ocorrências que vem tendo, que é uma coisa até mais factual, ocorrendo no dia a dia do seu cliente, os riscos que ele tem mais, e você começar a trabalhar em cima. E o que ele tem, efetivamente, de equipamento de contenção, de mitigação. Então, você pode trabalhar dessa forma também, tá? Então, você tem que pesar o quê? O impacto do core business do seu cliente. Se ele é grave, se ele é muito grave, se ele é médio. Então, se ele é baixo, então você tem que ver isso, os impactos. Tá? Então, quando nós estamos falando em sinistro, pessoal, isso tudo, pessoal, meus amigos, nós falamos de quê? De sinistro. Tudo está voltado para o sinistro. Quando tem um sinistro, você está impactando em dinheiro da empresa. Tá? E ele é uma série de fatores, por isso que eu estou falando. Então, se você tem um sinistro de incêndio, dependendo do setor que pegar, vai parar a empresa toda. Se você tiver um roubo de grandes proporções, vai gerar um transtorno. Aí vários dias ali a operação meio parada, porque você vai ter que repor material, a polícia investigando, perícia, tudo. Então tem uma série de impactos e o dano maior. Você pode ter o dano de morte na empresa, né? Que aí vai gerar uma imagem ruim para a empresa, você vai ter que arcar com todo um custo, entendeu? Junto à família, né, do ente da pessoa que se perdeu a vida e fora os processos que virão, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar dessa forma, tá? Então, normalmente, pessoal, a gente trabalha dessa forma, avaliando de médio, pequeno, médio e alto risco. Você avalia. E por isso que eu falo, você tem que ir pro chão de fábrica. Não adianta você ficar... você tem que ir lá para conhecer.
Quando você vai fazer a avaliação de risco, você tem que saber 2 pontos, né? Que é o processo que você tem que avaliar se a sua medida de segurança ela está sendo pertinente, entendeu? Para aquilo que você está querendo fazer. Não adianta você, por exemplo, ter um lugar que não tem energia lá e você falar, vamos trazer uma câmera de CFTV para cá. Pô, mas não tem energia lá. Então, você tem que pensar nisso. Pô, vai gerar um estresse todo. Não é mais fácil primeiro buscar energia para lá, para localização. Por que eu falo isso? Às vezes quer pôr uma câmera, mas se não tem energia no local lá, a câmera não vai pegar. Ou você vai comprar uma câmera com infravermelho, com um grau elevado aí de retenção e de imagem, aí, que ela consiga night and day aí, top mesmo. Mas aí você vai falar de uma câmera aí de 10 mil, 7 mil reais. Se for speeddome, aí dependendo a tecnologia embarcada, você vai falar de câmera de 25 mil reais. Uma câmera. Entendeu? Então, assim... Então, de repente, não é mais fácil a gente iluminar lá, que vai sair o custo mais barato do que você for pôr câmera a princípio, a primeiro momento, e na segunda instância você sugere a iluminação. Então você tem que ter essa visão, custo-benefício sempre, custo-benefício sempre. É claro que uma hora não vai dar, o custo vai ter que ser elevado, porém você tem que mostrar para ele que ele consegue fazer um projeto realístico. Não adianta você simplesmente tentar fazer aí de qualquer forma, não. Tá? Porque você está falando dos danos que você vai evitar. E de repente você coloca uma câmera lá, não tem iluminação, tem um sinistro local, entrou por lá, pô, a câmera não pegou. O chefe do especialista fez isso. O especialista é você. O especialista é você. Então, pessoal, é muito importante nós trabalharmos sempre com essa visão, tá? Da realidade do cliente e para criar um meio de dar segurança para ele e preservar o ativo dele, pessoal. Tá? Então, aqui nós explanamos bem a análise de segurança, tá? E eu vou depois, é que nem eu pretendo colocar depois um modelo, tá? Eu vou colocar um modelo aí, criar uma empresa fictícia, aí vou criar um modelo de análise de risco, eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Aí eu espero que vocês deixem os comentários aí. E é que é um assunto extenso, pessoal, é uma coisa muito extensa, mas assim, os tópicos que nós abordamos aqui, eles estão bem de acordo, ele vai te dar um leque aí para vocês aí, expandir a visão um pouco, tá? E eu vou deixar na semana eu vou conseguir colocar uma análise de risco aí para vocês avaliarem, para vocês verem, tá? No decorrer da semana, e aí vocês começar a ter uma visão, porque só falar também você acaba aqui, tá? Mas aí você vendo os princípios de uma análise de risco fica mais fácil para vocês, tá ok? Eu agradeço a todos, tá? Eu agradeço ao pessoal, os inscritos aí, pessoal, brigadão mesmo, tá? Eu tô agradecendo de coração vocês aí, muitos inscritos aí, graças a Deus aí o pessoal tá dando ótimos feedbacks aí, tá? Isso é importante. Assim, aqui, cara, eu não tô... A intenção é ajudar todos. Quem trabalha comigo aí, já trabalhou, que me conhece, sabe como que eu gosto do que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu trabalho. E eu gosto disso, a gente poder trocar experiências, tá bom, pessoal? Uma ótima semana a todos, tá? Fiquem com Deus aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, tá bom?